Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Estamos iniciando mais um estudo aqui no Nossas Letras e Algo Mais. E hoje vamos dar continuidade às lições de fé do livro de Josué. Iremos refletir hoje sobre o grande conflito, o príncipe do exército do Senhor, guerra no céu, e é sobre isso e algo mais. Estamos juntos aqui para estudar com você esse tema muito especial, o conflito por trás de todos os conflitos. Muito obrigada a você que está assistindo através do nosso canal, acompanhando esses estudos. Também estamos felizes porque estamos aqui com a nossa querida irmã Ruth. E sei que através do Espírito Santo, Ruth, você irá revelar, né, alguns detalhes a mais desse estudo tão especial. Irmã Ruth, seja bem-vinda. Amém. Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes com mais esse estudo que iremos fazer. Pedimos a vocês que vocês continuem nos apoiando, continue compartilhando, continue curtindo, comentando, porque isso vai destravando ferramentas, né, no canal, e isso vai melhorando cada vez mais a nossa... E vamos levando esperança para outras pessoas, né, Ruth? Amém. Que é isso, a nossa meta é essa, isso. né? A nossa meta é essa, é a missão. Amém. Vamos fazer uma oração, Ruth, para iniciarmos. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Também te pedimos, Pai, para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito e toque no coração e na mente de cada pessoa, Pai, que está assistindo este estudo. Se faz presente conosco, acampa Teus anjos, Pai, para que nenhuma distração tire o foco aqui desse momento. E nos usa, Pai, como instrumento Teu. Perdoa os nossos pecados, ilumina a mente de cada um, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que tema especial, hein, Ruth? Bem Nossa, complexo. Muito. Tão complexo que foi dividido em 2 etapas, né? Isso. Na próxima semana tem aqui a continuidade. É só o início, né? E olha o tema, hein? O conflito por trás de todos os conflitos. E por trás de todos os conflitos terrestres, né, a gente sabe que existe aí um conflito celestial em andamento, né? Seres celestiais do bem e do mal, eles estão trabalhando pela nossa consciência, né, pela nossa mente e tentando convencer de que lado devemos estar nessa grande batalha. Só que Deus luta, né? Deus luta aí pelo seu povo. E será que ele ainda luta hoje? A Ruth vai falar daqui a pouquinho, né? Aqui a gente vai estamos estudando esse livro, né? Um livro muito especial, que é o livro de Josué. E só que ele fala de conflitos militares intensos, né, Ruth? Intensos, batalhas. Muitas batalhas. E detalhe, elas são realizadas por quem? Pelo próprio Deus. Isso nos chama muita atenção, né? E aí a gente vê que Deus, ele estava por detrás da conquista de Canaã terrestre. E aqui o verso para memorizar está no livro de Josué, capítulo 10, verso 14, onde está escrito: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Ruth aqui chama bastante atenção a lição, eu gostei desse parágrafo, ó. Aqui fala assim: como podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou tais práticas nos tempos do Antigo Testamento? Como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com seu caráter de amor, sem diluir a credibilidade, autoridade e historicidade do Antigo Testamento? E aí, irmão? Como é que a gente vai ver, né? Você falou aqui que vamos iniciar respondendo, né? Aqui sobre como é que harmoniza esse Deus de amor com um Deus guerreiro, um Deus que batalha, né? E vamos iniciar, só que próxima semana tem mais ainda falando sobre esse assunto, não é isso? Ruth, eu vou só passar aqui para a gente iniciar falando sobre o príncipe do exército do Senhor. E eu já começo aqui daqui a pouquinho fazer as perguntinhas para a irmã Ruth. Sei que vocês estão aqui, né? Curiosos. Então, vamos para Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, vamos ler os versos 13 a 15. Está escrito: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele:
Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ruth, a gente viu que o Senhor ele apareceu também para Moisés, né? Quando a gente estudou Êxodo, lá no Monte Horebe, né? Quando ele estava ali prestes a assumir a missão de libertar Israel do cativeiro. E nesse momento aqui, quando Josué ele estava para começar a conquista de Canaã, o Senhor ele se apresentou de novo, né? Ao novo líder do povo, a fim de lhe dar a certeza da vitória e do sucesso. Só que aqui uma coisa chama atenção. Ruth fala assim, ó: Não, sou príncipe do exército do Senhor. E aí, quem é esse príncipe do exército do Senhor, Ruth? Outra coisa que também chama a atenção, Kelly, é o próprio comportamento desse ser diante do prostrar-se de Josué. Sim. Isso dá indicações para a gente, se ele aceitou a adoração e se ele mandou retirar a sandália porque ele estava em lugar santo, ele estava se identificando como alguém da divindade. Isso. Então, ele não poderia ser um anjo, Não né, poderia Ruth? ser um anjo. Porque em outra ocasião, há algo semelhante e o anjo repreende, que diz que é consorte, né? Eu sou teu consorte, né? Sou um como 19, você. 10, né? Exatamente. E aqui não. Aqui ele aceita a adoração e ainda faz a observação para tirar a sandália, que era o quê? Naquela época, os deuses daquela época, se você observar as figuras antigas que tem do Egito, você vai ver os adoradores descalços. Havia aquela cultura de estar diante do Deus que eles serviam descalço. Sim. Então, a afirmação dele, assim, tira a tua sandália, já era exatamente uma indicação, porque preste atenção, porque você está diante de alguém da divindade. E interessante também que aconteceu isso com Moisés, não Exatamente. foi, Ruth? E aí, quem sabe se Moisés não falou, com certeza, para Josué, e ele ficou, né, já sabendo. Mais uma evidência, né? E Deus estava em todo momento dando indicações para Josué de que ele seria com ele. Isso. De que ele seria com ele, assim como foi com Moisés, né? Mas, Kelly, antes da gente entrar exatamente nesse assunto... Certo. Eu queria só colocar que esse príncipe do exército é um dos títulos que esse ser tem em vários momentos da história de narrativas que a Bíblia apresenta. Sim. Por exemplo, nós vemos o nome Miguel, né? Que só aparece na Bíblia em passagens apocalípticas, né? Miguel só está em passagens... As batalhas, né? E isso a gente vê em Daniel 10, 13, 21, a gente vê em Daniel 12, 1, a gente vê em Judas 9 e a gente vê em Apocalipse 12 e 7. Outro que também, outro título que ele tem é o Anjo do Senhor e Príncipe do Exército, né? E são títulos que são dados. Não é o tema de hoje, né? Da lição dessa semana, mas nós entendemos que este ser divino é Cristo pré-encarnado. Isso. Assim como aquela nuvem acompanhava a peregrinação dos hebreus no deserto, durante o dia nuvem e à noite uma coluna de fogo, e era esse ser que estava lá, era a presença dele. Por quê? Porque há muito tempo atrás, antes mesmo que existisse o planeta Terra, antes mesmo que existisse a humanidade, lá na morada de Deus, né, houve uma rebelião. Essa rebelião foi gerada por uma das criaturas celestiais, que a gente vai abordar em outro dia, ou em outro dia de estudo aqui, né, especificando os detalhes dessa batalha. Quando aconteceu esse conflito lá no céu, né, que gerou esse conflito cósmico, que tudo hoje, toda a história da Bíblia, toda a narrativa da Bíblia, ela está envolta com um pano de fundo nesse grande conflito cósmico, né? Que a gente tem, para entendê-lo, a gente precisa atrelar a própria história da humanidade, os conflitos pequenos que a gente tem ao longo da história, né? Por trás
a gente vai sempre encontrar a realidade desse conflito cósmico. E Jesus, então, que lá, claro, ele era o Filho de Deus, aqui eu estou dizendo Jesus, sim, né? sim. Mas na época, uma dessas personagens da Trindade, né, se prontifica. Caso não der certo a criação da Terra, caso haja alguma rebelião, né, em resultado dessa rebelião lá, ele viria e resgataria o ser humano. Por isso que é dito que ele foi morto, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que o mundo fosse criado, ele já tinha determinado que ele morreria pelo ser humano. Olha, é claro que Deus é onisciente, Deus sabia que o ser humano ia cair. Né? Mas mesmo assim, Deus não pode ser impedido nos seus projetos. Ninguém pode impedir. Ele desejou criar o ser humano, desejou criar a terra, e não seria a rebelião de uma de suas criaturas que impedir que Deus continuasse a sua característica de criador. Quem pode impedir o plano de Deus? Ninguém. Não seria uma criatura que ele criou. Uma criatura que ele poderia ter exterminado logo no momento da primeira rebelião. Verdade. Mas ele não fez. Por quê? Porque as acusações foram graves. A gente vai ver no dia do estudo, a gente vai ver os argumentos, né? Eu coloquei isso por quê? Porque para dizer que esse personagem, príncipe do exército, Miguel, anjo do Senhor, que normalmente, quando se refere a Jesus, esse anjo do Senhor está no maiúsculo. Entendeu? Está no maiúsculo, porque especifica bem que era um ser celestial especial, né? Então, quando nas histórias que a gente vai vendo na Bíblia, que a gente vai percebendo a presença dele, é porque ele já havia dito que seria com a humanidade antes mesmo de criar a terra. Então, ele está só cumprindo o que ele tinha dito. Sim. Então, é ele que aparece para Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que Abraão começa a pedir e se tiver mais 10, se tiver 10. Então, ele é quem está lá conversando com Abraão. É ele que acompanha Abraão e que faz Abraão a promessa de uma descendência. Então, é Cristo pré-encarnado. Amém. É ele. Então, pensar que ele estava com o povo dele em todas as batalhas é algo que era nos alegrar. Sim. E não questionar por que ele estava presente. Você entende aí? Verdade. Mas aí, Ruth, a gente pode pensar justamente por que a gente precisa de um olhar espiritual, né? Então, é algo que chama atenção na lição, porque se a gente não tiver esse olhar espiritual, a gente não consegue entender o grande conflito, né? E aí, como é que a gente consegue ter esse olhar espiritual? Tudo aquilo que a gente já refletiu, né? Tendo um relacionamento genuíno com Deus, através da oração, através do estudo da palavra, né? Kelly, quando você conhece uma pessoa e alguém vem falar mal dessa pessoa para você, que você conhece essa pessoa, você conhece o caráter dela e tudo, você não acredita. Exatamente. Você diz, essa pessoa não é capaz de fazer isso. Porque você conhece. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, e é possível ter. Sim. Porque quando ele abriu os braços dele na cruz, ele deu a nós essa liberdade, sem intermediários mais. A gente pode se ajoelhar e conversar com o Pai. Entendeu? Pode conversar com ele, pode conversar com o Espírito Santo. É a Trindade. É o Deus criador, foi o Deus que nos criou. Então, Jesus fez isso na cruz. Deu essa liberdade para nós. E Deus quer que a gente tenha esse relacionamento próximo com Ele. Que conheça. Tanto é que Ele diz, venha, vamos, arrazoemos, né? Quer dizer, Deus tem prazer de que a gente se sente, converse com Ele. O que precisa a gente entender é que Deus não é do tamanho do que a gente imagina. Ele é grande. Muito. Ele é muito grande. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Então, a nossa dúvida, eu penso assim, esse questionamento de como conciliar, ela parte de uma mente que não conhece... Bem limitada, né? Deus. E quando eu digo conhecer, não é no sentido de ver, porque a gente não pode ver, mas é no sentido da gente ter familiaridade com os atos dele, com os sentimentos dele, com os pedidos dele, com o caráter dele. Então, como um amigo, você é capaz de defender um amigo pelo caráter dele, Deus não é diferente.
Entende? Mas tem algumas questões que a gente precisa realmente pontuar, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia, ela não endossa o pensamento de que Deus é um Deus amanteigado, um Deus que nega fazer justiça com medo de que seja interpretado como um Deus sem amor. Até porque a gente estudou que amor e justiça estão juntos, São almas né? Não gêmeas. tem como separar, exatamente. São almas gêmeas. E é por amor que ele faz a justiça, né? Exatamente. Então, aqui no sábado, nessa lição de sábado, nesse verso áureo, né, que diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Tendo o Senhor atendido. O que foi que Deus atendeu aqui? Era uma guerra. Lembra lembra que veio os Gebionitas, foram conversar e eles se mentiram, se disfarçaram, né? E tudo. Então eles foram atacados por um rei que tinha travado uma batalha há uns 12 anos atrás contra 4 reis. Tinha subjugado, ele tinha se juntado, eram 5 reis contra 4, né? E eles tinham se juntado e eles simplesmente dominaram várias nações. E subjugaram essas nações. Só que, com o tempo passando de muitos anos e tudo, numa dessas batalhas, quando eles vão voltando para a batalha, eles passam perto de Gibeão. E eles sabem que Gibeão fez acordo com Israel. Então, eles, por pura maldade mesmo, eles disseram: vamos fazer guerra com aquele povo ali, né? Só que Gibeão tinha aquela promessa de Josué de socorrer em caso de necessidade. Então, isso aqui é um conflito disso, que Josué sendo convocado por Gibeão para ir. E Deus, e ele teve que cumprir, né? Deus disse que ele poderia ir. Só que para derrotar eles conseguem, né? Vencer, eles conseguem. Inclusive, os cinco reis, ou 4 reis que estão lá comandando essa invasão, os Gebeonitas, eles fogem. Eles começam a perder a batalha, então os reis fogem e se escondem numa caverna. Só que aquela região é uma região que tinha muito buraco, muita cova com betume, né? Então eles entraram nesse buraco e informaram para Josué que os reis estavam lá. Aí Josué disse assim: tampa aquele buraco com pedra, depois eu cuido deles. E ele percebe que vai chegar a noite e ele ainda não conseguiu ainda. Eles estavam enfrentando 4 era 5 exércitos. Eita. Aí ele pede a Deus para Deus deter o sol e o sol não se pôr. Você já imaginou isso? Aí Deus vai e responde, é isso que está dizendo aqui. Deus responde a oração de Josué, detém o sol e ele então trava a batalha todinha. Quando ele termina aquela batalha, ele vai cuidar dos reis. Olha que Deus, né? Como Deus ele que escuta e responde. Deus tinha dito para ele, para Josué, que Josué tinha que tratar esses reis como ele havia tratado em outras batalhas outros reis. Deus sempre fiel, né? Josué pega esses reis e a história não é bonita, não. Josué põe o pé em cima do pescoço deles aqui e a cada um é morto, né? A gente vai entender por que era essa ação de Deus nesse sentido. Então, eu queria chamar a atenção desse contexto aqui. Agora, eu te digo uma coisa aqui. Quando a gente chega... a gente já passou dessa parte de domingo, né? Você quer entrar na questão da guerra do céu? E depois a gente vê a parte do conflito? Antes eu queria só te fazer aqui uma perguntinha. Ruth, se você precisa confrontar uma Jericó espiritual, né? Podem pedir a ajuda dessas forças invisíveis, que a gente viu aqui também que tem os anjos, né? Porque ele é o príncipe do exército do Senhor. E quem é o exército do Senhor, né? Como você falou aí um pouquinho, né? Que existe uma batalha, né? Que iniciou no céu, mas existem exércitos, né? Exércitos do bem e exércitos do mal. Então, existem essas forças invisíveis que a gente deve sim, a gente vê aqui nas histórias, né, aqui na palavra de Deus, o quanto temos de proteção com os anjos. Você mesmo citou aí, né, o anjo aparecendo. Então, essa ajuda dessas forças invisíveis e obter, assim como Josué, né, a certeza de que os recursos do céu estão à disposição de cada pessoa confiante. E aqui Josué ele recebeu a garantia de que não estaria só à frente do exército hebreu.
E o propósito do Senhor no posto aí de capitão, né, desse exército, estaria com ele para o quê? Supervisionar, dispor e ordenar e comandar. Ruth, você veja que ele diz para ele, Josué 5, né? Ele diz, quando eles se encontram, ele diz para ele assim, Josué pergunta para ele, você é dos nossos ou é dos outros? Exatamente. Ele diz nenhum nem do outro. Qual dizer, exército, eu não estou na sua causa. Isso. A causa é minha, Josué. Entendeu? O exército é outro, né? O celestial. O exército é outro. Se lembra daquele episódio em que Eliseu tem um rei, acho que não sei que nação é, não sei se é da Síria, eu não sei que nação é que tenta invadir Israel, tenta dominar Israel, e o Eliseu, Deus dá a revelação a Eliseu, e Eliseu sabe de todas as armadilhas. Então, quando esse exército vem, Eliseu vai e avisa para o rei de Israel. Então, eles não são pegos nas armadilhas. Aí o rei diz assim, tem alguém me traindo. Sim. Né? Aí ele diz, não, senhor, não, rei, é porque tem um profeta em Israel que sabe tudo que você discute no segredo do seu quarto. Aí o rei quer mandar pegar Eliseu, né? Isso. Manda um exército imenso pegar Eliseu. Aí Eliseu foge para se esconder. O servo dele começa a ter medo, né? Vamos morrer. Aí Eliseu, que era um homem de Deus, tinha visões. Eliseu disse assim, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para esse rapaz enxergar o que eu estou enxergando. Quando os olhos do rapaz, né, do auxiliar dele é aberto, ele contempla nas montanhas um exército imenso. E quem está lá como capitão, Jesus, né? Deus. Aí quer dizer, você imagina o quanto que isso deve acontecer no nosso dia a dia. E a gente não consegue, E a gente não consegue ver. E é lindo como Eliseu faz. Eliseu pede a Deus para cegar aqueles soldados, cega os soldados. Eliseu conduz os soldados até Israel. Quando chega lá, quando está lá no foco, no meio de Israel, aí ele pede a Deus para dar visão novamente. Aí os soldados ficam, pronto, vamos morrer, né? Mas o que é que ele diz? Não, vocês não vão morrer, nós vamos alimentar vocês. Aí dá comida aos soldados, dá alimento, depois diz, vão em paz. Diz que depois disso, essa nação nunca mais fez guerra com Israel. É justamente que eu ia entrar, mas que você entrou. Segundo Reis, né? Eu quero lhe dizer com essa história que o propósito de Deus não é sair invadindo nações e matando pessoas. Sim. Deus tem condições de fazer guerra sem matar ninguém. A gente viu várias histórias na Bíblia, de histórias que Deus, simplesmente o soldado sai correndo por medo de alguma coisa que Deus fez acontecer, sem ninguém morrer. Então, todas essas batalhas, a princípio, é esse o plano de Deus. Era por isso que ele diz, eu vou na frente. Sou eu quem vou espantar esse povo. Então, primeira coisa que a gente tem que observar do agir de Deus nessas guerras é essa atitude de Deus. Ele não tem prazer na morte de nenhum ímpio. Eu fiz até aqui para você ver. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei isso. Olha, em Deuteronômio, em Ezequiel 33:11 diz assim, diga-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Deuteronômio 10:17, o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas. Aí a gente vai ver como isso é verdade. Sim. Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 16:9 diz a mesma coisa. Não farás acepção de pessoas. Jó 32:21. Aquele que não faz acepção de pessoas. Não farei acepção de pessoas. Atos 10:34. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Aí tem... Em Atos 10:35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Qualquer nação. Aquela participação de Deus naqueles conflitos, com aquelas nações, não tinha nada a ver com a etnia deles. Não é porque ele queria privilegiar Israel. A intenção de Deus era outra. Tanto é que Raabe é um exemplo. Né? É um exemplo.
Deus a protegeu, Deus a livrou. Não só Raabe, os Gibeonitas também. Sim. Deus aceitou e foi um povo que conviveu, né? Que acabou aceitando Deus como Deus na vida deles. Em Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios 6:9, para com Ele não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25, nisto não há acepção de pessoas. Tiago 2:1, não tenhais a fé em aí ele completa, né, em acepção de pessoas. Tiago 2:9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E por último, 1 Pedro 1:17, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Olha aí. Né? A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela apresenta claramente essa questão. E o plano de Deus é a salvação. Ele quer salvar todos. Ele quer salvar todos. Até Lúcifer, ele deu várias oportunidades. Né? Apocalipse 12, verso 7, fala dessa batalha. Exatamente. Ele diz assim, então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Então, o dragão e os seus anjos lutaram. Mas lá em Apocalipse também diz que esse dragão é a antiga serpente. Que a antiga serpente é aquela de Gênesis 3:15. Isso. Que seduz o ser humano, né? Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todos, o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E João narrando então, aí o grande conflito, se a gente quer entender dentro desse conflito, ou dentro dessas guerras com as nações, dentro dessas destruições, dentro dessa morte, algum vilão, não é Deus. Isso. Não é Deus. É esse ser celestial que se rebelou contra Deus. E ele ainda trava, né? Como você colocou muito bem no início do programa, ele ainda trava essa batalha com o Deus nos nossos dias. Deus podia já ter destruído? Podia. Sim. Mas assim como ele deu 400 anos aos amorreus, ele também está dando. A oportunidade, né? A oportunidade, não para eles, para não há mais arrependimento. Sim. Mas é para provar. Sim, o caráter dele. Para provar que os argumentos dele são falhos. Ele não tinha razão em querer, em ter arrastado uma terça parte dos seres celestiais com mentira. Né? O grande difamador. No programa passado, eu coloquei assim que uma das coisas que o inimigo faz é deitar a verdade de Deus por terra. Eu até tinha colocado como Apocalipse, mas tem Apocalipse também sobre isso daí, né? Na verdade, está em Daniel 8. Onde é que a gente vê isso em Apocalipse? Se você pegar a história da igreja, pegando Apocalipse 2 e Apocalipse 3, na carta às 7 igrejas, você vai ver claramente momentos em que a verdade de Deus foi deitada por terra. Por que eu vou colocar essa questão aqui para você? Tá dentro do nosso tema? Tá, porque é um conflito hoje, é uma batalha hoje para nós. Porque a gente tem que estudar essas batalhas que aconteceram no passado, mas imaginar essas batalhas no nosso dia também. E eu fiz até aqui, assim, rapidamente, deixa eu ver só se eu consigo localizar aqui. Acho que está aqui. Como se dá no nosso tempo hoje essa eu tinha colocado até os temazinhos para poder facilitar aqui. Não sei onde foi que eu botei, não. Mas, veja só. Se eu achar depois, eu apresento. Ele é mentiroso desde o princípio. Sim. Ele tem inventado histórias. Pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira. Ele tem contado histórias para exatamente prejudicar o ser humano e tirar o ser humano da adoração a Deus. Então, toda e qualquer atitude dele com relação à adoração de Deus, de desviar a adoração de Deus, é um motivo para batalha e conflito. Então, e foi isso que ele fez com as nações. Ele levou as ações a desenvolver uma adoração a falsos ídolos, a falsos deuses, e adorações, inclusive, terríveis, né? De destituir completamente a presença de Deus.
entre eles estava o povo amorreu, né? Os amorreus, que é esse povo que habitava Canaã. Eles já habitavam há 3.000 anos a Canaã. Eles eram os descendentes de Cã, né? Não deixava de ser parente deles, né? E esse povo, ele desenvolveu uma adoração que ela era muito terrível, porque ela envolvia o oferecimento de crianças. Isso. Né? De crianças para o deus Moloque. E a primeira ponto que a gente tem que ver é isso aí. Então, a gente vai parar aqui para poder você desenvolver as suas outras perguntas aí. Eu te respondi o que você perguntou, sim, como sim. conciliar, que a gente vai construindo, Kelly, tá? A gente vai construindo. Ruth, só voltando aqui que você entrou em 2 Reis, capítulo 6, e no verso 16 fala assim: ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E esse tema, essa frase aqui aparece muitas vezes durante o estudo, né? Não temas, né? Quantas vezes o Senhor fala essas tranquilizadoras palavras, né? Ali dando tranquilidade ao povo. Ruth, aí eu te faço a pergunta, na jornada da vida, o povo de Deus, né? Com frequência, ele se vê em situações de medo, sim ou não? O que é que você acha? Sim, é normal. É normal a gente ter medo. A própria Bíblia diz assim, não temas, pois eu estou contigo. Né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, olha a importância da gente estar estudando a palavra, né, Ruth? Pra gente justamente tirar esse medo, essa incerteza, porque tá ali Deus todo o tempo fortalecendo a nossa fé, né? Então, eu achei muito interessante, porque muitas pessoas, não, eu já li a Bíblia, né, já sei. Mas quando você tá ali, todo o tempo, em contato, você passa por momentos todo mundo passa por momentos difíceis, né? E a gente sabe que a gente está nesse grande conflito. E quanto mais pertinho, mais comunhão, mais ataques, mais dardos ali do inimigo, né? Vai piorar bem muito. Então, se você não estiver fortalecendo a sua fé, e o livro de Josué, ele traz justamente isso, né? Lições de fé. E como é que a gente fortalece a fé? Justamente vendo aqui as promessas de Deus, né? E elas se cumpriram e estão se cumprindo. Ou seja, Deus está à frente, Deus está todo o tempo dizendo, não temas, né? Mesmo se você estiver em algum momento, assim, que você está passando por uma dificuldade, eu não sei, mas Deus está ali sempre à frente. Amém. É uma grande esperança. Olha, Kelly, voltando aqui para a questão dos amorreus, para você ver como Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Os amorreus, você se lembra daquele episódio que exatamente a guerra contra Sodoma e Gomorra, que foi exatamente que Ló, sobrinho de Abraão, ele é sequestrado? Sim. Né? Exatamente esses reis que atacaram Gibeão foram os que fizeram o sequestro de Ló. Você sabe com quem Abraão se juntou para poder batalhar e conseguir resgatar? Com amorreus. Olha aí. Entendeu? E Deus estava com eles. Né? A Bíblia diz que Abraão habitava nos carvalhais acho que o nome do homem era Manre. E ele chega para Manre e ele conta, né, que houve não, Manre é que se junta com mais dois e vai até Abraão e diz, né, que Ló foi sequestrado. Aí, então, Abraão junta 318 homens, né, que acompanham ele na viagem e com eles vai. Eles eram amorreus. E Deus estava do lado deles e deu a vitória para eles. Então, Deus não era contra os amorreus. Sim. Deus queria salvar os amorreus. E isso é muito bom, Ruth, porque a gente pode, muitas vezes, tem pessoas que magoam você, né, em qualquer ambiente. E, às vezes, tem pessoas que não têm um olhar espiritual. E aí, acabam que ficam chateadas com aquela pessoa, criam rancor, enfim. Mas você acabou de falar. O que acontece? Há uma batalha espiritual. Então, quando uma pessoa ela não tem essa comunhão com Deus, ou ela pode até estar em alguma denominação, mas se ela tiver alguma brecha espiritual, o inimigo ele vai usar. Então, quando alguém faz isso, quando você tem um olhar espiritual, e você só consegue ter quando você realmente tem um relacionamento mais próximo. Você vê quem é que está por trás. Você vai dizer o quê? Você vai ter misericórdia.
Aquela pessoa pode ter feito o pior para você, mas você vai compreender que aquela pessoa, ela está sendo usada. Que ali há uma batalha espiritual. É uma pessoa que não é a pessoa. Então, é esse olhar de Jesus. Jesus, quando ele olha para alguém, ele não vê os erros, porque ele sabe que aquela pessoa está o quê? Está dominada, a mente dela, pelo mal. Então, ela ainda não conhece. A gente vê ali o caso do... aquele homem lá de Gadá. Nossa, né? Já pensou ali? Então, assim, quantos espíritos estavam nele? Então, assim, é uma batalha espiritual muito grande. E a gente precisa ter esse olhar. Por isso, mas a gente só consegue o quê? A gente só consegue ter esse olhar quando a gente está o quê? E aí, fala muito no livro aqui de Josué sobre o quê? Consagração. E o que é a consagração? Fechar as janelas da alma. O que eu estou assistindo? O que eu estou ouvindo? Como é que eu estou me alimentando? Tudo isso vai fazer parte do nosso relacionamento com Deus. Porque a perfeição que a Bíblia fala não é uma perfeição atrelada à impecabilidade. Não existe isso para nós hoje, porque nossa natureza ela é caída. A consagração é a questão de você fazer coisas que agradam a Deus, né? Quando Deus se afastar do mal, porque Deus disse o quê para a mulher lá adulta? Vai, não peques mais. Então, toda a vida que Jesus perdoou, ele sempre falou, vá e não peques mais. Ou seja, se a gente realmente já sabe qual é o erro, a gente tem que ficar mais pertinho de Deus e pedir, Senhor, tira, afaste de mim, né? Se você está num pecado acariciado, eu não sei. Mas é o poder de Deus que vai te salvar. Agora, muitas pessoas acham que é só pedir o Espírito Santo. Tem gente que está só pedindo o Espírito Santo, mas não entendem por que não há uma transformação. Porque não se esvaziaram do eu. Verdade. O principal é o quê? Primeiro, eu tenho que pedir a Deus, implorar, clamar. Senhor, tira o meu eu. E aí sempre não dá para entrar se está cheio. Então, tem pessoas que estão orando, pedindo, mas continuam e não tem uma mudança, mas é porque não entenderam o principal. O principal, primeiro, a gente precisa esvaziar. Quando esvazia o nosso coração, e aí sim a gente clama a presença do Espírito Santo, ele vai preencher e a gente vai conseguir ter o fruto do Espírito. Mas muita gente pede o Espírito Santo porque quer o poder. Não do entende, Espírito Santo, não entende. E Deus não vai derramar o seu Espírito. Quer usar o Espírito, mas é o Espírito que tem que nos Exatamente. usar, né? É por isso que a gente vê essa banalização nas redes sociais do evangelicalismo, né? Esse povo que para eles a fé é aquelas marmotas que a gente vê, Deus não fala, tem nada a ver. O que agrada a Deus? O culto racional, não emocional. Exatamente. Né? Que as pessoas não estão compreendendo e aí vai muito pela emoção. Ai, foi tão bom, eu senti isso. Mas não entendem que Deus é isso, exatamente. E Ele quer o quê? Um culto racional. E nós aqui, a gente vai ver que a gente está inserido. Deus, Ele nos resgata do pecado para a gente fazer parte do reino, né? Pois é, era essa a intenção de Deus com aquelas nações. Isso. Ele quando Ele pega Israel e quer colocar lá em Canaã, não é porque Ele quer privilegiar Israel em detrimento das outras nações. Não, Ele quer que Israel seja santo, represente o caráter de Deus e seja uma luz para aquelas pessoas. Aí o problema é que, se Deus permitisse que aquelas nações, do jeito como elas estavam, elas continuassem ali, Deus sabia que aquelas nações, a tendência seria o povo de Israel se contaminar. E como é que Deus ia trabalhar a salvação dessas outras nações se o próprio povo dele fraquejasse? E fraquejou, a gente conhece, a gente que lê a Bíblia, a gente sabe das histórias, né, das quedas, da quantidade de reis maus que Israel teve e o que eles aprontaram, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que esse Deus de batalha é um Deus que ele foi até as últimas circunstâncias para salvar cada ser humano. Se houvesse outra alternativa que ele pudesse usar, que não fosse botar o seu filho na cruz, ele teria feito. Mas é porque não havia mais nada a fazer a não ser dar o próprio filho. E ele chegou amor, né? a essa decisão de dar o filho para que pudesse salvar. E não fosse para salvar só os judeus ou só os crentes, não. Era toda a humanidade. Jesus ali, quando morreu na cruz, ele salvou todo mundo. Todo mundo. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou por um homem, a salvação também
entrou Isso. por um homem só. Você vê como funciona a graça de Deus. Não precisaria vários sacrifícios para que houvesse a obra da redenção. Era o sacrifício único. Né? E aí eu quero te chamar a atenção para o que Deus diz para Abraão em Gênesis 15, versos 16. Né? Ele diz para Abraão que os descendentes dele iriam chegar em Canaã. Mas antes disso, eles iriam passar por um tempo de escravidão. Porque, aí ele explica por quê. Sim. E esse tempo de escravidão foram 400 anos. E ele explica por quê. Porque a taça da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Então, ao mesmo tempo que Deus estava suportando a escravidão do povo dele ali no Egito por 400 anos, foi o mesmo tempo que ele estava dando de graça ao povo cananeu, aos amorreus. Você entende? Sim. Então, ele não chegou de uma vez tomando terra dos... Ele já vinha clamando. A prova é tanto que Raabe, cananeia, Isso. Raabe sabia Já quem era tinha Deus. escutado. E não foi só ela, a família dela toda aceitou. Amém. Porque já sabiam quem era Deus. A fé dela. Então, Deus já tinha chegado até lá e estava já há 400 anos clamando aquele povo, chamando aquele povo para sair daquela adoração, daquele sofrimento, daquele caminho errado. E a história se repetindo hoje, E se né? repetindo. Hoje. E eles não se arrependeram, eles não... Raabe fez. E qual foi a mudança que aconteceu para Raabe? Os gebeonitas fizeram. E olha o que aconteceu. Então a intenção de Deus não era sair matando, não. Era que todos se arrependessem. Mas Deus precisava que a humanidade entendesse que os amorreus representam exatamente o juízo de Deus. Que tem o tempo da graça. Mas há um momento em que o pecado ele tem que ser erradicado. Tem um limite. Tem um limite. Então, Deus age. Hoje, se você olha para o mundo violento como está hoje, Kelly, você chega e diz assim, você sabe de histórias de criança, né, de abuso de criança, aí você clama a Deus, Senhor, intervenha, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Então, a gente está pedindo a Deus para fazer o julgamento dele, o juízo dele. Então, Deus não vai fazer o juízo dele se ele não intervir na maldade humana. Então, esse mesmo julgamento que a gente vê nas páginas da Bíblia, nós vamos ver no nosso tempo, se Jesus voltar no nosso tempo. Amém. Esse mundo vai ser destruído. Amém. A Bíblia é muito clara. Assim como ele destruiu o mundo na época do dilúvio, ele vai destruir novamente esse mundo. E aquelas pessoas que não quiserem a soberania de Deus, a autoridade de Deus, elas vão perecer. Destruir por causa do pecado, Por causa do pecado. O problema é que as pessoas não querem se separar do pecado, Exatamente. né? E aí, então, quando ele vai destruir o pecado. Quem estiver agarrado com ele, vai ser destruído, exatamente. Então, essa ideia de Deus sendo amor, sem intervenção, é uma ideia que a Bíblia não apoia. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, e era exatamente isso aqui que eu queria apresentar. A gente, nesse conflito cósmico, a gente aprende na Bíblia que há uma criatura que se rebelou e que ela até hoje, a gente viu na história de Jó, a gente vê em várias histórias na Bíblia do que ele tem feito para exatamente culpar Deus. E hoje a gente vê as pessoas culpando Deus. Se tem uma criança, por que Deus não existe? Porque se Deus existisse, ele não permitiria isso. Muitas vezes Deus tem que permitir que essas coisas aconteçam para poder as pessoas entenderem a severidade e a gravidade que é o pecado. E elas têm que abandonar uma vida sem Deus, porque elas não são boas. O ser humano, nós, não somos bons sem a presença de Deus. Quem deixa a gente exatamente quem é esse inimigo? Né? Eu fiz até uma relação aqui. Ele é invejoso, ele desejou tirar Deus, Criador, do seu trono, do seu governo do universo. Ele arrastou 1/3 dos seres celestiais com suas acusações contra Deus. Ele desejou impedir Jesus de morrer na cruz.
para que nós não tivéssemos a salvação. E ele imita Deus contrafazendo a verdade de Deus. Ele imita Deus Sempre. até dentro do próprio cristianismo. E aqui eu vou lhe dizer em que momentos nós, durante a história da igreja, temos deitado a verdade de Deus. Uma profecia dada em Daniel 8, que é revelada em Apocalipse, ao longo da história da igreja. Então, ele imita Deus contrafazendo, né, a verdade de Deus. Deus diz, temos um pai. E ele diz, temos uma mãe. Deus decidiu que o sábado seria um dia especial de comunhão com o Criador. Ele usa instituições religiosas que anunciam que não é o sábado, é o domingo. Isso é deitar a verdade de Deus por terra. Jesus está à porta da nossa mente para nos instruir e abençoar. Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas o que é que ele diz? Ele ronda ao redor de nós, procurando nos destruir. Verdade. Deus disse que o sacrifício seria único. Jesus morreria e ressuscitaria, e ele foi recebido em glória no trono celestial. Apocalipse 14 diz, ele reina à direita de Deus. E o que é que Satanás faz? Ele diz que Jesus deveria morrer em cada culto religioso. A ideia da transubstanciação, de que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, não tem o menor apoio na Bíblia. Verdade. É uma maneira, porque é dizer que Cristo precisa morrer a cada culto religioso, cada celebração, Cristo precisa morrer. Quando a Bíblia diz que o sacrifício é único e suficiente. Deus disse que quem morre volta ao pó e não sabe o que se passa debaixo do sol, nem acima do sol, não louva a Deus porque morreu, ele voltou ao pó. Sim. E o inimigo tem ensinado que há vida após a morte, que há aparições de seres que são muitos enganos. Deus disse que Jesus é o único caminho para o Pai e salvação. E ele diz que outros seres humanos podem mediar e ser por nós. E são alguns exemplos que eu coloquei. Sim. Inclusive contado pelo próprio cristianismo. Então, uma das coisas hoje que o grande conflito está presente nos nossos dias é exatamente dessa batalha entre a mentira e a verdade. Isso. Então, o mundo aí fora está vendo essa banalização da fé, vendo essa religiosidade depravada, deteriorada que a gente vê, as coisas mais absurdas, mas que se as pessoas fossem honestas, elas iam abrir suas Bíblias e elas iam comparar. A verdade, Elas iriam comparar. O problema é que parte da cristandade de hoje nega a Bíblia como autoridade, como palavra de Deus. E ela tem colocado a tradição humana. Justamente cegando as pessoas. Cegando as pessoas. Então, é preciso sim que a gente diga isso. Porque a maior batalha que será travada nos últimos dias será exatamente o confronto entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. Infelizmente, essa mentira está sendo respaldada em muitos púlpitos. E a única maneira da gente não ser enganado é a gente se firmar na palavra. Orando e vigiando, né? Orando e vigiando. Por isso que falou tanto, orar e vigiar. Então, essa batalha que Deus teve que muitas vezes fazer parte de estar ao lado do povo dele foi para exatamente ajudar o povo dele na jornada até o final dos últimos dias. Porque, minha irmã, se não for Jesus ao nosso lado, se não for Deus ao nosso lado, ai de nós. E Deus é muito bom que deixou o Espírito Santo, exatamente. Né? Então, como que concilia, né? Como você fez essa pergunta. Eu concilio colocando tudo isso na balança.
Eu quero Deus lutando comigo. Amém, queremos. Eu preciso dele lutando Nossa, comigo. imagina a gente sem Deus, misericórdia. Exatamente. Eu quero as manifestações dele na minha vida, me exortando, me disciplinando, me ensinando, me corrigindo. Sim. Entendeu? Eu Formando quero. o nosso caráter, Formando o né? meu caráter. Porque eu sei que eu sou pecadora. Nós somos. Eu sei que eu sou frágil. Eu sei que até ele voltar, vão existir muitas batalhas. Sim, sim. E eu quero. E a gente precisa ele. estar forte. com a Eu palavra quero. dele. E no Amém. momento que eu não puder vencer o inimigo, eu quero que ele lute por mim. Amém. A batalha é dele, A né? batalha é dele. É isso mesmo. Porque essa batalha é E espiritual. precisamos de fé. Precisamos. Exatamente. Pedir a Deus para aumentar a nossa Então fé. eu não tenho dificuldade nenhuma, Kelly, de ver a presença de Deus nessas batalhas. Amém. E de ver Deus dizendo que tinha que matar idosos, crianças, homens, mulheres. Porque Deus... Olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ele sabe tudo, Tá vendo né? essa caneta aqui? Uhum. Você é capaz de enxergar o que eu tô enxergando? Não. Você só é O capaz meu de enxergar lado, isso aqui. é. Eu só consigo enxergar o meu lado, eu não enxergo o teu. Se uma pessoa estiver aqui embaixo, ela vai enxergar só aqui. Isso. Ela não enxergará o que você enxerga e não enxergará o que eu enxergo. Deus, ele enxerga esse lado, ele esse aqui Tudo. aqui e esse aqui. E ele vai mais profundo, ele enxerga lá dentro. Isso. Então não se engane. Quando Deus disse, é porque ele sabia Amém. das tendências. Nós vemos crianças hoje com 7 anos matando pai e mãe. Infelizmente. E sem nenhum rancor. Frieza no coração. A né? grande Falta do tendência, amor. a grande tendência, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai se afastar da Isso. terra. Eu Não- creio que já está saindo Não aos vai poucos. se afastar do seu povo. Porque ele prometeu Sim. que seria conosco até o fim dos séculos. Está buscando em espírito e verdade. Exatamente. Deus vai ser conosco. É porque Amém. Ele será conosco que nós vamos ser capazes de enfrentar as batalhas que vão acontecer. Por isso que a gente se preocupa tanto com esse estudo, né, Ruth? É. Porque tem pessoas que ainda não conseguem entender da importância da gente estudar a palavra de Deus. Exatamente. Né? A importância do Espírito Santo em nossa vida. Porque a gente não tem só batalhas aqui. Nós temos É. uma batalha que está por detrás, né? Exatamente, que é maior. É bem maior. Que a gente da não batalha. enxerga por misericórdia Isso. de Deus, porque eu não queria estar vendo esses demônios, Mas a eu não gente queria consegue estar vendo. até perceber alguns livramentos, né? Quando você, Exatamente. nossa, você... Aí eu fico imaginando assim, eu tô no trânsito, aí hoje mesmo passei por 3 momentos que ia colidindo, né, o carro. Mas eu fico agradecendo a Deus que eu digo assim, deve ter um monte de anjinho assim, protegendo, né? A gente não consegue ver, mas a gente vê ali o agir de Deus, né? Exatamente. Nos Então, momentos de nossa vida. essas pessoas que ficam questionando o agir de Deus são pessoas que falta humildade nelas Isso. e falta compreensão sobre o caráter de Deus. A justiça e a graça e o amor de Deus, elas são almas gêmeas da justiça de Deus. Se beijaram na cruz, né? Se beijaram na cruz. O Deus que não negou o filho dele. E olha que Jesus passou pelo que passou. Que não Muito negou amor, o filho dele. Porque não é só aquela morte na cruz, não. O sofrimento de Jesus não foi só a morte na cruz. Sim. Jesus, por toda a eternidade, ele terá marcas da humanidade nele. Por toda a eternidade. Mas ele disse, né? Eu venci o mundo, né? Então a gente consegue vencer por ele, né? Com ele, o Exatamente. poder de Cristo em nossa vida. Então, assim, a lição, na próxima semana, os meninos, as pessoas... Sim, a gente conseguiu contemplar. Você vai estar na próxima... Sim. Então, vocês vão conseguir aprofundar mais Dar ainda. continuidade, Mas né? a gente acho que a gente cobriu a questão da guerra no céu. Sim. O Senhor é guerreiro, o Senhor lutará por vocês, né? A segunda opção é melhor, que é a opção Sim. de lutar com Deus, né? Agora, Kelly, olha, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, exceto João. Uhum. João não foi martirizado, João morreu velhinho, Sim, né? Porque Jesus disse que ele iria morrer assim. Mas todos aqueles discípulos, todos aqueles apóstolos, eles morreram martirizados. A comunhão com Deus, ela implica nisso. Uhum. No risco de ter o sofrimento, de passar por situações que
A pessoa pode ser a pessoa mais convicta do amor de Deus, mais piedosa que for. Isso não é garantia nenhuma de que ela não passará por sofrimento. No mundo passareis por aflições, né? Exatamente, Jesus mas falou. tem de bom ânimo. A grande questão é essa, é que assim como a gente entende que o grande conflito, ele tem essa realidade além do nosso mundo, a gente tem que entender que há uma realidade que nos aguarda, que é além desse mundo. Amém. Há uma pátria que nos aguarda com situações que a nossa mente não pode imaginar. Veja a hora, Senhor. Não pode imaginar. Você sabe o que é você viver num mundo sem dor, Ai, uma paz, né? sem tristeza, Aí a verdadeira paz. sem medo, Sem luto, sem enfermidade, sem enfermidade. Né? É isso que Deus nos promete. Então, Ele prometeu para aquele povo que eles seriam uma nação para que eles pudessem ser luz e essa mensagem do Evangelho chegar ao que chegou hoje para nós. Então, hoje nós temos que agradecer ao sofrimento do que os protestantes passaram. Sim. Na época, no dia 31 agora de outubro, vai ser, né, comemore da Reforma Protestante, pelos que eles passaram, para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos. E o que fortalecia Lutero, né? A palavra e a oração, né? Um homem de muita oração, todos aqueles homens deram a vida para que nós tivéssemos a palavra na nossa mão. Isso. Então, nós não temos desculpa. Não temos desculpa. Nós temos luz demais. E se a gente sabe que estamos nessa batalha que vai acontecer, precisamos o quê? Ser igual a Lutero. Exatamente. Mais palavra, mais oração, para podermos ter aquela fé dele, né? Que estava ali sofrendo, mas estava louvando, estava agradecendo. Por quê? Porque tinha um olhar espiritual, que isso aqui tudo é passageiro. A gente está aqui, mas a gente tem que priorizar o reino de Deus, né? Exatamente. E não o sucesso do mundo, Exatamente. né, Ruth? Ruth, para finalizar, infelizmente o tempo passa rápido, né? Mas eu vou finalizar aqui com 2 versos para você dar suas considerações finais. Eu quero deixar para vocês João, capítulo 14, verso 27, onde está escrito: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o outro verso também que eu quero deixar é Romanos 8, 31. O pastor fala muito sobre isso. O pastor Bruno, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que esse é o verso, assim, que mais encaixa com o que estudamos hoje, né? Nós temos um Deus que é por nós, então não tenha medo, não temas, né? Jesus, ele está aqui, Deus, ele está todo o tempo tranquilizando, né? Para que a gente confie, mas precisamos, como a Ruth falou, estar do lado dele, né? Precisamos fazer a nossa parte. Para acontecer o milagre, existe a ação divina, mas a ação humana. E qual é a ação humana? É nos consagrarmos, né? É estarmos cada vez mais pertinhos de Deus nesse relacionamento genuíno. Ruth, considerações finais? Eu vou pedir a você permissão, né? E a vocês que estão nos assistindo, para eu ler. Eu tentei fazer um resumo de tudo que foram esses 7 dias da semana que a gente estudou, né? Então, compreender a natureza e a origem do conflito cósmico envolvendo 2 forças antagônicas, embora não duplamente onipotentes, nos ajuda a entender o envolvimento do Deus Criador nas guerras narradas pela Bíblia. O conflito cósmico envolveu a rebeldia de uma das criaturas celestiais que cobiçou e invejou o poder do Criador sem, contudo, desejar seu caráter justo, santo e misericordioso. Era só o poder. Sim. O envolvimento da divindade criadora nas guerras do seu povo na Terra encontram razão nesse conflito cósmico. A destruição das nações ímpias não seria o único resultado. Deus não tem prazer na morte de um ímpio e o que dirá de toda uma nação? Deus deseja o crescimento espiritual do ser humano. Escolheu fazer escolheu fazer de Abraão, seu povo, para ser um povo separado, portador de sua revelação. Permitir a essas nações ímpias, idólatras e corrompidas moralmente que permanecessem em Canaã significava expor os israelitas às suas influências nas práticas idólatras e imorais. É uma questão da própria sobrevivência humana.
era para resguardar a raça humana. Olha aí. Israel foi levado para Canaã não porque eram superiores aos cananeus, mas por causa da maldade deles. Por 4 séculos, Deus deu para que os cananeus se arrependessem de suas práticas. Somente quando atingiu o extremo de suas maldades, Deus interviu. A justiça do Criador exige que a consequência das escolhas deles resultasse em destruição. Foi a própria escolha deles que levou a isso daí. As consequências da escolha, né? Não podemos compreender o princípio divino do amor dissociado da justiça. Não existe amor sem justiça. Chega um momento em que a justiça deve prevalecer e o pecado ser erradicado. Justiça e misericórdia, como eu disse, são manifestações gêmeas do amor de Deus. Deus vai até as últimas consequências para salvar cada ser humano. A maior evidência é o seu filho ter sido morto na cruz. Só assim, Deus vai fazer novo tudo de novo, quando Ele erradicar o mal de uma vez. Amém. Então essa é a nossa grande esperança. Amém. Então até lá, até a volta de Jesus, como Ele prometeu, a gente vai ver muita injustiça, a gente vai ver muito sofrimento. E a gente tem que entender que Deus deteve a onipotência dele diante de tudo isso, para que a humanidade pudesse ir ao máximo da sua iniquidade. E Ele então poder agir como Deus e juiz. Amém. Enquanto houver graça, significa então que Deus está dando um tempo para que a humanidade se arrependa, confesse. E o tempo é hoje. E né? volte. Hoje. E o tempo é hoje, não é amanhã, é hoje. Isso. Nós somos finitos. A gente não sabe o que será da nossa vida daqui a 5 segundos. Segundos. Então o tempo é agora. É verdade. O tempo é agora, enquanto a graça está estendida por Deus. Amém. Não importa como era a sua vida, não importa a extensão do seu pecado. Deus recebe você, Ele diz que os pecados são lançados no fundo do mar. E o fundo do mar é um local que nenhum ser humano pode ir. Que ninguém pode chegar lá, pegar os nossos pecados e nos acusar diante do trono de Deus. Qualquer um que se achega a Jesus, que se arrepende, que procura a amizade de Jesus, seu nome está cravado na sua mão. E Ele diz, aqueles que Deus me deu, que o Pai me deu, estão aqui gravados. Ninguém pode E aí você recebe uma paz, né? Arrebatar de mim. Então, nem eu, nem você, por toda a verdade que a gente conhece, a gente é maior do que ninguém. Não. A única diferença entre nós e um pecador que não conhece ainda a palavra de Deus é que nós temos já a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Nós temos procurado conhecer a vontade de Deus. E se submetendo a Deus. E se submetendo a Deus. Porque a pessoa ainda não conhece. Mas é a única diferença. Né? Diante do olhar do Senhor, nós somos pecadores que necessitamos da graça e da justiça dele nas nossas vidas. Amém. Então, o nosso desejo é que o nosso estudo possa despertar você. Amém. E você continue estudando e buscando o Senhor todos os dias de suas vidas. Se aproximando mais de Deus, né? Exatamente. Amém. Ruth, eu quero deixar aqui, né, para você estar aqui, ainda não tem esse livro, O Grande Conflito, para você se aprofundar mais, para entender melhor, né, Ruth, sobre esse grande conflito que a gente está inserido. Então, você pode aí deixar, né, no link aí do canal, nos comentários, tá? Que a gente pode entregar um livro para você, é só você falar, eu quero, né? E aí a nossa equipe entra em contato com você. Eu também deixo como indicação esse livro que eu acho muito bom, que é um livro que fala de oração, né? E assim, a gente está precisando muito esse tempo, é justamente um tempo da gente conversar mais com Deus, e aqui traz tanta reflexão sobre a oração, ele ajuda bastante. E outro é A Verdade sobre os Anjos, né? Que a gente viu aqui durante esse estudo, que fala muito sobre a proteção dos anjos. Então, é um livro muito bom também. Essas são as indicações.
Mas o sorteio é só o grande conflito, né? O grande conflito vai ser sorteio ou a gente vai entregar para quem pedir? Né? Dentro da quantidade que a gente tem, né? Mas a gente consegue. Se 30 pessoas botarem, comentarem, disserem assim, eu quero, a gente vai mandar. Amém. Então, se você ainda não tem, né? Se você não tiver... já pode fazer seu pedido. Olha, e é muito bom, viu? Estou estudando de novo, uma bênção. Agora vamos pedir a Ruth para fazer uma oração, Ruth. Querido Jesus, muito obrigada, Pai amado, pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enche nossos dias de esperança. Amém, Pai. E com a tua verdade, Senhor, a gente tem deitado e acordado na certeza plena de que o Senhor esteve conosco a nos proteger e a nos livrar de todo o mal. Nós sabemos que até a tua volta, Senhor, nós conviveremos com a dor, com o sofrimento, com o medo, com a angústia. Mas o Senhor colocou em nossos corações, através da tua palavra, Senhor, a esperança da tua intervenção. Amém, Pai. Nós queremos a tua intervenção, Senhor. Nós queremos que o Senhor volte, que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Que o Senhor nos traga novamente, Senhor, o direito de estarmos contigo, de podermos te abraçar, de te ver, Senhor. Temos saudade do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a sermos instrumentos em Tuas mãos, a vivermos em nossa vida, Senhor, a Tua verdade, a sermos instrumentos, Senhor, e assim muitos outros possam ser, Senhor, guiados a Ti. Dá-nos a Tua paz. Amém, Pai. Dirige as nossas vidas, Senhor, e entregamos-nos em Tuas santas mãos. Abençoa cada pessoa que vai entrar em contato com esse estudo. Concede-nos, Senhor, a certeza plena, Senhor, da Tua presença em nossas vidas em todos os momentos e de maneira muito especial no lar de todas as pessoas, Senhor, que tiverem contato com essa mensagem, que eles sintam o Teu agir, que eles sintam a Tua presença e que haja neles o desejo de Te buscar, de se entregar e de Te servir, Senhor, de todo o coração, com toda a mente e com todo o entendimento. Em Teu santo nome eu peço essas bênçãos, Jesus, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém.